Então, antes de iniciar a falar sobre órgãos e agentes públicos, eu queria só fazer aqui uma breve revisão do que a gente disse na aula passada sobre a administração pública. Então, eu fiz primeiro essa diferença, né, de pessoas jurídicas de direito público para pessoas jurídicas de direito privado, isso aqui está no Código Civil, né, pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e demais entidades, né, as autarquias estão aí, são pessoas jurídicas de direito público, né, então, são entidades criadas por lei, as autarquias, que vêm a prestar um serviço público determinado, é uma entidade pela qual o Estado cria ela e delega alguma de suas atribuições. Então, o serviço público qualquer, a União, o Estado e o município não estão obrigados a prestar o serviço de ensino. O Estado, se quiser, ele pode criar uma autarquia e delegar o serviço de ensino para ela, como fez a União. A União não presta o serviço superior de ensino. Ele criou autarquias, que são as universidades federais, e delegou a elas o exercício dessas atribuições de prestar o serviço de ensino, ok? Falei das pessoas jurídicas de direito privado, são as associações, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, empresas individuais, e falei para vocês que nós temos pessoas jurídicas de direito privado que são integrantes da administração. No caso, nós temos sociedades, né? Professor, e as fundações, elas são pessoas jurídicas de direito público ou são pessoas jurídicas de direito privado? Bem, aqui olhando rapidamente pelo Código Civil, a priori elas são pessoas jurídicas de direito privado, mas em razão daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade que questionava a emenda constitucional número 19 da reforma administrativa, ele entendeu que se uma fundação for criada por lei, elas se equiparam à autarquia. Então, tem personalidade jurídica de direito público. É como se fosse esse inciso quinto aqui do artigo 41, tá? Demais entidades e caráter, demais entidades de caráter público criadas por lei, ok? Aí eu falei conceito de centralização, a administração diretamente executa suas tarefas, descentralização, ela outorga ou delega isso para entidades ou para particular, e também o conceito de desconcentração, que na verdade parece muito com a descentralização, só que na desconcentração é uma divisão dentro da estrutura de uma mesma pessoa jurídica, tá? Falei depois da criação das entidades da administração indireta, eu diferenciei a ideia de criação para autorização. Quando a entidade é criada por lei, ela é toda estruturada através dessa lei, e na autorização, não. A autorização por lei, ela apenas prevê a criação, tá? É uma lei simples que tem só um artigo, fica autorizado a União, o Estado, o município a criar uma empresa pública, uma sociedade de economia mista desse assunto ou daquele outro. Aí depois essa empresa pública, ou essa sociedade de economia mista, ela é criada com registro no cartório, tá certo? Registro do seu estatuto e vem a funcionar após a seleção de pessoal por meio de concurso público, ok? Então, outra coisa que é importante é vocês conhecerem as características comuns dessas entidades, né? Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Todas elas você vai ingressar nos cargos através de concurso público, salvo os cargos de confiança, né? Estão sujeitos ao controle do Tribunal de Contas, seu orçamento faz parte do orçamento da União, seus agentes se equiparam a servidores públicos para fins criminais, etc. E aí eu fui explicando uma a uma as entidades, né? A autarquia, que é criada por lei, tem personalidade jurídica de direito público, tá? É como se fosse, na verdade, as mesmas características do regime jurídico de direito público aplicam-se aqui, como se fosse a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Suas dívidas são pagas por meio de precatório, tem prazo especial para recorrer e para contestar processos, etc. E coloquei os exemplos aí, Banco Central, INSS, IBAMA, etc. Seus agentes, eu falei que são servidores públicos, tá? E terminei falando das agências reguladoras, são espécies de autarquias
só que são diferentes porque tem um poder regulatório, um poder normativo. Enquanto que outras autarquias são criadas para prestar um serviço público qualquer, as agências reguladoras elas não vêm a criar serviços públicos, elas vêm mais a fiscalizar um setor econômico, tá? Claro que nessa atividade de fiscalizar ela presta um serviço público. Por exemplo, eu estou sendo cobrado indevidamente na minha conta de energia. Eu posso procurar a agência, no caso do Estado do Ceará, a ARCE, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado, para reclamar de uma cobrança abusiva, ou até a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, se o caso não for, se for um caso de competência da ANEEL. Ok? Então, pode ter sim um atendimento ao público, pode prestar um serviço público, mas a função prioritária dela é estar regulando a atividade, nesse caso de energia elétrica. Falei também das fundações, aí diferenciei que se as fundações forem criadas por lei, desculpe, se elas forem criadas por lei, elas vão ter personalidade jurídica de direito público. Se forem autorizadas por lei, ela enfim, vão ter personalidade jurídica de direito privado, tá? E as fundações, elas são muito parecidas com as autarquias, porque se você for ver o conceito que está lá pela legislação civil, elas prestam atividade que não tem fins lucrativos e de cunho social, educação, saúde, assistência social, pesquisa, cultura, meio ambiente, e isso uma autarquia também pode fazer, tá? E por fim, falei de empresa pública e sociedade de economia mista, tá? Que elas são muito parecidas, a diferença é que na empresa pública o capital é exclusivamente público, na sociedade de economia mista o capital é público e privado, e falei que na empresa pública ela pode ser constituída sob qualquer forma jurídica. Já na sociedade de economia mista, no caso, o capital, a forma societária dela, desculpe, a forma jurídica é uma SA, certo? Mas são ambas entidades criadas pela administração pública que ou vêm prestar um serviço público, se nas exceções ela vem mais desempenhar uma atividade econômica, tá? Então, eu dei o exemplo do Banco do Brasil, Correios, Petrobras, etc. Quem tem capital exclusivamente público, Correios, Caixa Econômica, empresa pública. Quem tem capital público e privado, Banco do Brasil, Petrobras, etc., Sociedade de Economia Mista. Tá? Então, nós vimos isso na aula passada. E hoje, nós vamos aqui abordar órgãos e agentes públicos. Antes de eu começar essa abordagem de órgãos e agentes públicos, eu indago mais uma vez se alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que foi dito na aula anterior. Ok? Então, vamos aqui iniciar. No Brasil, né, a gente aplica a teoria do órgão e não a teoria da representação do mandato, ou seja, todas aquelas pessoas ou todas aquelas atividades que são executadas nos órgãos públicos, na verdade, elas são meio que de responsabilidade da pessoa jurídica a qual o órgão público faz parte, tá? É a mesma coisa que acontece na relação empregado e empregador, tá? Qualquer problema que ocorra numa loja, eu vou num shopping center qualquer, entro numa loja e uma pessoa, um funcionário de uma loja qualquer, seja no departamento pessoal da loja, seja no setor do estoque da loja, seja um vendedor da loja, seja um segurança da loja. Estão vendo que eu estou mostrando vários setores da loja? Não interessa quem desempenhou uma agressão contra você. Se você foi agredido na loja, você vai processar quem? A loja, tá? Se você foi agredido numa loja de magazine qualquer, você vai atrás de processar a loja. No caso da estrutura estatal, a mesma coisa. Se você foi no departamento A, no setor jurídico B, no setor, você vai ter que processar a pessoa jurídica a qual esses órgãos ou departamentos estão vinculados, ok?
Professor, Pois nesse não? caso, mesmo se eu for agredida por uma pessoa que não for funcionário, como um cliente, uma pessoa qualquer que está na loja, eu vou ter que processar a loja. Depende aí do contexto, né? É uma questão bem complexa, porque, se você foi agredida, Drica, pelo seu ex-marido, ex-namorado, etc., né? Aí, assim, é difícil você responsabilizar uma loja, tá? A não ser, assim, que você procurou a ajuda do segurança da loja, tá? E aí a loja não fez nada, mas você foi surpreendida, vem uma pessoa maluca e lhe agride na loja, assim, por uma questão passional, aí é difícil você responsabilizar a loja porque isso é imprevisível, não tem nem como você alegar que a loja foi omissa, tá? Agora, se você foi assaltado dentro de uma loja e dentro de um shopping, você paga mais caro para estar numa estrutura dessa natureza, aí você poderia sim responsabilizar o estabelecimento, tá bom? Mas a gente vai ver isso quando for abordar a responsabilidade civil do Estado. Bem, órgãos públicos. Vamos falar aqui um pouquinho de órgãos públicos. Já falei da teoria, que a teoria no Brasil é a teoria do órgão, né? Ou seja, na verdade, a teoria da imputação. Também vou falar dos estacionamentos, tá? Quando for abordar a responsabilidade civil. Então, a teoria da imputação. Imputação, você imputa à pessoa jurídica qualquer problema que aconteça pelos órgãos ou agentes da administração pública. Tá? E o que são órgãos? Órgãos, coloquei o conceito aí, vou ler aqui com vocês. São unidades integrantes da estrutura de uma mesma pessoa jurídica, nas quais são agrupadas competências a serem exercidas por meio dos agentes públicos. Na verdade, os órgãos são, né, conjuntos de competências, mas os órgãos não têm personalidade jurídica. É apenas um resultado de técnica organizativa da administração pública. Isso deriva da atividade de desconcentração. Então, meus amigos, vou dar um exemplo para vocês. Pense na Universidade Federal do Ceará. A Universidade Federal do Ceará é uma autarquia, tá? É uma pessoa jurídica. Dentro da pessoa jurídica UFC, nós temos vários órgãos. Quais são os órgãos? Já até enumerei para vocês: departamentos, diretorias, biblioteca, prefeitura, pró-reitorias, restaurante universitário, etc. E são órgãos da universidade, tá? Na verdade, esses órgãos, eles não são pessoas jurídicas. É porque eu não tenho nada da UFC aqui. Eu já tive coisa aqui em casa, uma época eu estava com o computador da UFC aqui para mostrar para vocês. Na verdade, o bem da universidade, ele não quando eu pego, por exemplo, o computador que eu utilizava do projeto de extensão que eu coordenava, eu devolvi porque com a pandemia eu tinha o meu computador em casa e não tinha por que ficar com aquele computador. Eu devolvi para que, se algum aluno sem computador precisasse, etc. Mas lá no computador tinha lá um selo assim, ó, UFC, tá? O selo demonstra que os bens que estão alocados nos mais diversos órgãos não são bens dos órgãos, são bens da pessoa jurídica. A mesma pessoa que você pensar, mesma coisa que você pensar nesta estrutura que eu estou falando para vocês de imputação, de teoria do órgão, né? Os órgãos são apenas ramificações de divisão de competências, mas todos eles fazem parte de uma mesma pessoa jurídica, tá bom? A mesma coisa, se você for numa escola pública, em escola estadual, se você levantar a carteira, se você olhar para o quadro, vai ter lá uma etiquetazinha, Estado Ceará, bem número, aí vai ter uma numeração qualquer. Ou seja, todos os bens daquela escola fazem parte do Estado de Ceará e não da escola. Se você for na polícia, vai estar lá no carro da polícia um celular que esse bem faz parte do Estado de Ceará. Ou seja, todos esses órgãos, seja Secretaria de Educação, seja Secretaria de Segurança Pública, fazem parte da pessoa jurídica Estado do Ceará. Todos os outros que eu falei anteriormente referentes à UFC fazem parte da pessoa jurídica UFC, tá? Então,
Primeira coisa que vocês têm que saber: órgãos não têm personalidade jurídica. Órgãos não são pessoas jurídicas, tá? 2, órgãos são criados por lei, tá? Então, por exemplo, a lei que criou a UFC, a Universidade Federal do Ceará, ela criou vários órgãos juntos. Ela criou a reitoria, pró-reitorias, departamentos, diretorias. A UFC quer criar um novo curso, um curso de, sei lá, energias renováveis. Aí vai criar um departamento de energias renováveis, vai criar, sei lá, se ela quiser criar novos órgãos, cabe ao reitor da universidade entregar o projeto para que o presidente da República faça um projeto de lei, mande para a Câmara e para o Senado para ser aprovado. Nem que o projeto de lei seja bem simples. Cria, no âmbito da Universidade Federal do Ceará, curso de energias renováveis. Artigo 1º, fica criado na UFC o curso de energias renováveis. São órgãos que estão integrados agora à Universidade Federal do Ceará, o Departamento de Energias Renováveis. Ou seja, para criar um órgão tem que ser por meio de uma lei. Ok? Tá? Então, vamos ver aqui as características, que já está um pouco naquilo que eu tenho falado. Os órgãos integram a estrutura de uma mesma pessoa política, né? União, Estado, Distrito Federal e municípios, ou de uma pessoa jurídica administrativa. Autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista. Tá bom? Não possuem personalidade jurídica, não são pessoas jurídicas, tá? Então, professor, quer dizer que se o departamento de contabilidade, o departamento de administração me negar absurdamente o meu direito de fazer a segunda chamada e eu quiser entrar com ação de danos morais, porque pelo fato de não ter feito aquela segunda chamada, não colei grau e eu pedi no prazo, etc., você não vai poder processar o departamento? Não, você processa quem? A pessoa jurídica UFC, tá? C, são resultados da atividade de desconcentração, compartilhamento dentro de uma mesma pessoa jurídica, tá bom? D, alguns possuem autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Em geral, não, mas alguns sim. Então, vai depender da forma pela qual foi criado o órgão. Então, por exemplo, a UFC pode dar uma certa autonomia, e dá, né, para as diretorias. Vai caber você ler o regimento da Universidade Federal do Ceará e ver quais são as autonomias que tem os órgãos. Então, ele vai poder gerenciar uma série de questões dentro, né, das suas atribuições legais, tá bom? Dá um orçamento lá para a Faculdade de Direito, ó, aqui R$300 mil por ano, para que isso seja colocado com gastos com viagens de alunos e professores. Então, cabe à Faculdade de Direito, por exemplo, administrar esse orçamento. Aí faz a publicidade, quem quiser ir para um congresso, aí vai mostrando a destinação dos recursos, etc., desde que preste contas, logicamente. Tá? Letra E. Podem firmar por meio de seus administradores contratos de gestão com outros órgãos. Contratos de gestão, a gente vai ver isso quando for abordar contratos administrativos, mas esses contratos de gestão são meros ou convênios, né? Eles geralmente são acordos de cooperação mútua, eles não envolvem pagamento, dispêndio de recurso público. Então, por exemplo, eu gosto de dar exemplos que vocês nunca vão esquecer, né? Quem estuda na FEAC, na Faculdade de Economia e Administração, sabe a dificuldade de estacionar o carro. Lá não tem praticamente nada de vaga, né? Aí, digamos que do lado da FEAC tivesse uma boate que funcionasse à noite, a partir de 10 horas da noite. Então, poderia a FEAC fazer um convênio com a boate para que os alunos e professores da UFC frequentassem o estacionamento da boate até 10 horas da noite e, a partir de 10 horas da noite, até 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, os frequentadores da boate pudessem utilizar o estacionamento da FEAC. Então, ambos vão ganhar, é uma cooperação mútua, não tem que ter pagamento de um para o outro, é um mero convênio.
tá? Então, os órgãos vão poder fazer esses convênios de cooperação. Não é uma licitação, não é... Na licitação, quem faz é a pessoa jurídica, tá? O UFC é através do órgão responsável pelas licitações, ok? Letra F, não tem capacidade para representar em juízo a pessoa jurídica que integram. Então, se eu processar o Departamento de Direito Público, enfim, mandou cortar a minha gratificação, dizendo que o professor Felipe Braga não deu aula alguma durante o mês, né? Então, manda cortar a remuneração dele. Então, eu vou processar quem? O departamento? Não, a Universidade Federal do Ceará. O departamento não pode estar lá em juízo contestando o processo, é a universidade, tá? Mas alguns órgãos vão ter capacidade processual, né? Isso é mais uma questão só um segundo, Joel, isso é mais uma questão de mandado de segurança, né? Que o mandado de segurança envolve uma ilegalidade. Aí, quando se tratar de mandado de segurança, os órgãos vão poder prestar informações, não é nem agir em juízo, é prestar informação ao juiz, fazer um ofício explicando ao juiz o que está acontecendo. Pois não, Joel? Larson, bom dia. Sobre a questão que você comentou que a UFC, por exemplo, não é é um órgão, né? E não tem natureza jurídica, mas no caso ela tem CNPJ. Isso não configuraria uma natureza jurídica? Não, não. Eu primeiramente falei na aula passada que CNPJ não significa ter personalidade jurídica, tá bom? Então, por exemplo, tem órgãos que têm CNPJ, mas eu estou falando para vocês, já falei várias vezes que órgãos não têm personalidade jurídica, tá? A UFC é uma pessoa jurídica, é uma autarquia. Aí ela pode ter CNPJ, logicamente, tá? Mas aí eu acho que tem o CNPJ, eu não sei na UFC quem tem CNPJ, mas eu imagino eu que, por exemplo, o projeto de extensão, sei lá, da Farmácia Viva, que é um projeto de extensão muito importante da UFC, que tem expressão internacional e tal, então ele precisa de um CNPJ, porque às vezes ele recebe uma doação, tá? A Universidade de Oxford está doando para o projeto Farmácia Viva um computador ou um microscópio, etc. Então, às vezes precisa de um CNPJ só para fins de recebimento de doação, tá? Mas quando ele recebe esse projeto de extensão, ele está vinculado ao UFC, tá bom? Por aí vai. Deu para entender aí, Joel? Sim, professor, obrigado. E eu coloquei a letra H, não possui patrimônio próprio. Aí eu falei isso já para vocês. Não tem um patrimônio do departamento, não tem patrimônio do órgão e tal. Eu me lembro que uma vez, há uns 4 anos atrás, eu dava aula lá na FEAC, numa sala que ficava do outro lado da Avenida da Universidade. Então, pense lá na FEAC, aí do outro lado da Avenida da Universidade tem a diretoria da FEAC, não sei se vocês já conheceram. E lá tem algumas salas. Essas salas são pequenas, como são poucos utilizadas, às vezes tem cheiro de mofo, etc. Isso aconteceu quando foi criado aquele prédio novo da FEAC, que é um prédio que tem 5 andares, né? Nem todas as salas desse prédio novo estavam sendo utilizadas. E aí eu solicitei o uso de uma sala lá internamente e acho que era a coordenadora do curso de secretariado, ela falou que eu não podia utilizar porque aquelas salas eram do curso de secretariado. Eu falei para ela, educadamente, professora, as salas não são do curso, as salas são da universidade, né? O curso é que pode até fazer a gestão, mas as salas são da universidade. Então, como nesse horário o curso não tem nenhuma turma, o curso é noturno e eu estou querendo utilizar ele à tarde, não tem porquê essa negativa. Aí fui conversando com ela, sem querer mostrar questões jurídicas, ela acabou cedendo, ou seja, não pode haver essa enfim, um departamento, um curso querer ser dono, o patrimônio é da pessoa jurídica. Ok? Então, entenderam alguns públicos? Então, professor, se você abrir lá a estrutura, deixa eu abrir aqui. Enfim, quando terminar a aula, eu coloco mais exemplos de órgãos. Tá? Abrindo lá
no Poder Judiciário, no Poder Legislativo. Mas pense lá no Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. São órgãos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a presidência, a procuradoria, o setor pessoal, a polícia legislativa, o setor de imprensa, enfim, nós temos vários órgãos dentro da Assembleia Legislativa. E lembrando, se ocorrer qualquer problema aí, você vai processar quem? A Assembleia Legislativa? Me respondam. Sim ou não? Não. Vocês vão processar quem? O Estado do Ceará. A Assembleia Legislativa é um órgão do Estado do Ceará. Ok? Muito bem, Thaís. Tá certo? Agentes públicos. Vamos aqui falar um pouco de agentes públicos. Agente público, pessoal, é um conceito genérico, tá? É um conceito mais amplo que ele vai albergar qualquer pessoa física que venha exercer, mesmo que temporariamente, transitoriamente, mesmo que sem remuneração de caráter gratuito ou voluntário, né? Seja por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, um mandato, um cargo, um emprego ou função. Qual a diferença de mandato para mandado? O mandato, né, com T é um sinônimo de cargo, né? É um local dentro da estrutura administrativa pelo qual uma pessoa vai desempenhar atribuições na forma da lei. Um mandado com D é uma ordem judicial. Um mandado de despejo, um mandado de prisão, um mandado de busca e apreensão mandado é uma ordem de juiz, ok? Não confundam isso. Então, agente público é um termo bem genérico. Qualquer pessoa que está desempenhando uma atividade na administração pública, seja ela direta, indireta, etc. Qual é a divisão dos agentes públicos, né? Já a gente tem a divisão entre agente político, agente administrativo, agente honorífico, dentre outras, tá? Agentes políticos, meus amigos. Agentes políticos, na verdade, isso aqui é uma criação doutrinária, não é tão simples assim a gente enxergar, mas os agentes políticos são os mais altos escalões do poder público, né? Que, olha o conceito como é problemático, aos quais incumbem a elaboração das diretrizes da atuação governamental e as funções de direção e orientação e supervisão geral da administração pública. Por esse conceito, não dá para a gente falar o conceito de agente político. Olha os exemplos aqui na observação. São agentes políticos, né? Os chefes do executivo, o presidente, governador, prefeito, seus auxiliares. Aí aqui tudo bem, estaria no conceito, ministros, secretários, etc. Agora, membros do Poder Legislativo, senador, deputado, vereador, e também, aí aqui que complica, né? Se enquadram como agentes políticos os juízes, né, os magistrados, juiz, desembargador, ministro de tribunais, membros do Ministério Público, conselheiro do Tribunal de Contas, etc. Mas, por exemplo, o membro do Ministério Público, ele não está elaborando as diretrizes governamentais, função de direção, é uma atribuição técnica, é uma atribuição relevante na Constituição, tá? Então, assim, eu coloquei de negrito, aí aqui fica até mais fácil. Os agentes políticos têm competências derivadas da Constituição. Aí sim, presidente, ministro, secretário, juiz, Ministério Público, isso aqui está na Constituição, esses cargos, né, e suas atribuições, mesmo que de forma genérica. Já a Constituição não vai falar do cargo do professor, do cargo do policial, do cargo do fiscal da Secretaria da Fazenda, do cargo do agente de trânsito, por aí vai. Tá? Esses aí vão ter um regime jurídico administrativo próprio, que a gente vai já chegar neles. Tá bom? Então, os agentes políticos são essas pessoas, os altos escalões, suas funções estão na Constituição, a responsabilidade deles não é responsabilidade genérica, tem uma responsabilização própria, né? E, enfim, eles não têm subordinação, né? Na verdade, eles têm
uma relação direta com quem o nomeia. Claro que o ministro de Estado ele vai ter uma relação direta com o presidente da República, tá? Mas a função dele é diferente de uma função administrativa, né? Que tem aquela hierarquia, com as atribuições mais definidas, etc. Tá bom? Então, agentes políticos, chefes executivos, do legislativo, magistrados, membros do Ministério Público e Tribunal de Contas. Agentes administrativos. Agentes administrativos são aqueles que exercem atividade pública, sujeito pública, né, profissional remunerada, sujeito à hierarquia funcional, né? Então, aí nós temos 3 espécies de agente administrativo: servidor público, empregado público e temporário. A gente vai aprofundar mais isso quando for abordar a matéria servidor público, vai voltar a falar desse assunto. Mas os servidores públicos são aqueles que estão sujeitos ao regime estatutário. O regime jurídico deles está dentro de um estatuto, que é uma lei. Os servidores públicos da União, estão sujeitos à Lei 8.112. Os servidores públicos do Estado do Ceará estão uma lei. Estado de São Paulo, outra lei. Município de Fortaleza, outra lei. Município de São Paulo, outra lei. Município de Campina Grande, outra lei. Município, enfim, de Palmas, outra lei. Tá certo? Então, cada lei, cada estatuto vai prever o regime jurídico dos servidores públicos que trabalham, né, para o ente, município, estado, União, tem que ver qual a ligação. Pois não, Thaís? Pode ligar o microfone e perguntar. É uma pergunta no chat, deixa eu ver aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Thaís? Sim, professor, a gente está ouvindo. Thaís, o que é que você quer perguntar? Ixi, ela Professor, saiu. ela saiu da reunião, acho que travou o computador. Enfim. Então, vamos lá. Servidor público tem caráter estatutário, tá? Então, a legislação que vai organizar suas atividades é o estatuto. Pessoal, os servidores públicos, eles estão trabalham nas pessoas jurídicas de direito público. Quais são as pessoas jurídicas de direito público? Está lá naquela nota de aula passada, né? União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e demais entidades criadas por lei, como algumas fundações, ok? Aí estão servidores públicos. Empregados públicos. Os empregados públicos estão nas pessoas jurídicas de direito privado e integrantes da administração. Quais são as pessoas jurídicas de direito privado e integrantes da administração? Empresas públicas, sociedade e economia mista e algumas fundações, ok? Então, o empregado público ocupa emprego público. Aí, o regime jurídico de trabalho dele é a CLT. Enquanto que o servidor público é uma lei, os empregados públicos é a CLT. Professor, qual é a diferença da lei para a CLT? Bem, a lei ela vai dar alguns benefícios a mais que a lei, como, por exemplo, a ideia de estabilidade. Mas a estabilidade não é uma manta protetora para que o servidor público possa fazer qualquer tipo de abuso. Eu já vi centenas, dezenas, milhares de demissões na administração pública. Há 30 anos atrás, só um segundo, Rosa, essa ideia de estabilidade era algo bem mais rígido, mas hoje não, temos processo disciplinar, temos avaliação de desempenho, temos cumprimento de metas. O que não pode ter é um servidor público que desempenha ruim a sua atividade, ninguém reclama e é complicado. Pois não, Rosa? E todos eles são por meio de concurso ou pode ser contrato? Todos os servidores públicos e empregados públicos são por meio de concurso, tá? Todos. Tá certo? Agora, contrato, aí nós temos um processo de reforma administrativa que quer prever, né, o fim da estabilidade, algumas questões aí, mas atualmente todos os servidores e empregados são por contrato, tá bom? Ou são por concurso, desculpe, tá? Quer dizer, professor, que você faz um concurso para a Caixa Econômica, para os Correios, que são
empregados públicos. Você pode perder, você pode ser demitido e tal, pode. Tá? Dificilmente isso acontece. Você não ouve aí, o Correio está demitindo gente, o Banco do Brasil, a Petrobras está demitindo. Não. Dificilmente isso acontece. Eu lembro de um caso da Embraer, quando a Embraer começou a mecanizar parte da sua produção, né? Não fabrica lá o Legacy, né? A Embraer, um dos jatos mais desejados do mundo. Eu só tenho 3, né? Tô doido para comprar o meu quarto. Então, a Embraer, ela já fez demissão de empregados, porque começou a mecanizar a produção. Ok? Nem sei como é que está esse processo de privatização da Embraer, etc. Não acompanhei diretamente, não. Ok? Então, empregado público e servidor público trabalha na pessoa jurídica de direito público, empregado público, pessoa jurídica de direito privado. E os temporários? Os temporários são aqueles contratados por tempo determinado para desempenhar atividade, né, de excepcional interesse público que seja, enfim, necessária de forma transitória. É o caso, pessoal, que vocês sempre têm ao seu dispor de professores substitutos. O professor Felipe Braga teve um problema de saúde, está impossibilitado de dar aula, vai passar 6 meses afastado para fazer fisioterapia, etc. Nesse caso, é contratado um professor substituto. É para uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Não tem que fazer um novo concurso. Contrata temporariamente uma função. O vínculo dessa pessoa com a universidade, pessoal, é um vínculo contratual. Ele não é nem servidor público, nem empregado público. É um contrato, é uma pessoa que está prestando um serviço. É um prestador de serviço como outro qualquer. Ok? Faz concurso? Não, faz uma seleção. Não é concurso público. É uma seleção pública. É mais simplificado do que um concurso público. Ok? Alguma pergunta? Então, esses são os agentes administrativos. Eles não têm cargo nem emprego público, eles desempenham uma função pública, tá? Os temporários. Agentes honoríficos. Agentes honoríficos. Agentes honoríficos são cidadãos, né, que transitoriamente colabora com o Estado, né, e ele, na verdade, geralmente os honoríficos eles não têm remuneração, né, que é o caso dos jurados, dos mesários, né. Essas pessoas vêm para colaborar transitoriamente com a administração, por uma questão específica, e às vezes, por exemplo, no caso do mesário, ele tem uma folga de 48 horas, 2 dias, 3 dias, isso varia, eu não estou lembrando decorado agora. Tá? Professor, como é que você faz para ser jurado? Né? Tem um cadastro, se você quiser, pode se inscrever, eles colocam servidores públicos, colocam, enfim, eu nunca fui jurado, né? Mas tem um cadastro, as pessoas se cadastram e vão lá. Você passar o dia lá, 1 hora, vai depender do tamanho do júri, a complexidade. Ok? Pode ter remuneração? Pode. Os conselheiros tutelares recebem remuneração. Tá? Não sei se você já viu eleição para conselheiro tutelar, mas ele está lá como se fosse uma, enfim, uma função, uma honorabilidade, né? Que você, em razão da sua competência, capacidade profissional, vai lá e desempenha. Ok, Thaís, você quer perguntar alguma coisa? Se quiser, fica à vontade, viu? Agentes delegados. Então, os agentes delegados são aqueles que recebem uma delegação do poder público, tá? Como assim? Eles recebem uma incumbência, né, para desempenhar uma atividade, uma obra, um serviço em seu nome, por sua conta e risco, e sobre a fiscalização de quem delegou. É o caso quem desempenha atividade em cartório, quem é tradutor, tá? Enfim, delegatário de serviço público qualquer. Então, professor, quer dizer que um tradutor,
ele desempenha por sua conta e risco, ele não é remunerado por mês pelo Estado, não. Tradutor, ele se cadastra, né, quando o município, o Estado, ele abre um cadastro para tradutores, aí você se cadastra e você fica lá. Quando está cadastrado, quando aparece uma tradução, as pessoas lhe procuram e você cobra lá por folha, R$ 50 por folha, R$ 40. A sua remuneração é por sua conta e risco. Se você quiser fazer propaganda, você faz. Em redes sociais, tradução oficial e tal. Ok? É assim que funciona. Cartório também. Quem trabalha com cartório, o dono do cartório, né, é uma pessoa que recebe uma delegação, é um concurso público, uma espécie de concurso, e durante um tempo ele recebe essa delegação. Quando falecer, ou ele não quiser mais trabalhar, cancela-se a delegação. Qual é a remuneração dele? Vai depender do cartório. Tem cartório que arrecada mais, que autentica mais folhas. O céu é o limite. Pode ganhar 2 mil por mês, quando pode ganhar 2 milhões por mês. Foi um grande cartório que faz centenas, milhares de procurações, de autenticações. Ok? E, por fim, nós temos os agentes delegados. Desculpe, credenciados. Os agentes credenciados, pessoal, são particulares que recebem incumbência específica da administração, geralmente é para representar um ente público, União, Estado, município, num evento específico. Tá? E aí você dá uma remuneração. Vou dar um exemplo aqui que ocorreu com o Brasil. Na Copa de 2012, 10, sei lá quando, foi na Alemanha, acho que foi 2010, o governo federal ele contratou um casal de atores da Rede Globo, Rodrigo Hilbert, enfim, eles estavam lá apresentando o país na final da Copa para divulgar o Estado brasileiro. Rodrigo e Fernanda Lima, acho que é o nome da esposa dele. Então, eles foram contratados para divulgar o país e receberam remuneração por isso, para divulgar a Copa do Mundo, algo dessa natureza, tá bom? Então, o particular que é contratado recebe a remuneração e depois ele, enfim, ele presta lá o serviço determinado. Ok? Deu para entender? Geralmente, por exemplo, na ONU vai precisar de uma pessoa especialista numa área que o Brasil não tenha servidor público nessa área. Aí pode contratar um particular que preste essa função, tá? Então, o Conselho de Segurança da ONU vai apresentar um novo míssil. Quer que o Brasil mande um especialista em segurança. Ixi, míssil só tem uma empresa particular que trabalha com isso, então vou mandar aquela pessoa para que ele possa fazer um relatório e apresentar para o governo brasileiro, né, esse míssil que está sendo criado nos Estados Unidos e tal. Ok? É uma forma de você ter uma representação de uma pessoa especialista e o Estado não precisa ter um custo mensal com o servidor público se não é sua área específica aquela atribuição, tá? Então, aqui é a divisão. Agentes públicos, nós temos os agentes políticos, administrativos, honoríficos, delegados e credenciados. Todos eles, pessoal, todos eles são servidores públicos para fins penais, tá? Todos eles, políticos, administrativos, credenciados, delegados, e nos administrativos, os servidores, empregados e contratados, todos eles são servidores públicos para fins penais. Tá? Como assim, professor? Se um agente político, um juiz, furta lá o livro da biblioteca do Poder Judiciário, o nome disso é peculato. Tá? Se sei lá, um agente credenciado desse foi contratado, aí lá no avião do Brasil, rouba lá, sei lá, alguma coisa, peculato. Então é como se fosse, se ele recebe uma propina, etc., é como se fosse um servidor público, ok? Então, eu vou interromper a gravação para tirar as dúvidas.